soberana do mestre que me mandou. As estrelas pequeninas no céu estão a brilhar. As estrelas... Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Boa noite. Vocês estão ouvindo bem? Sim, Ótimo. Sim, Então, bem-vindas, bem-vindos a essa Masterclass que faz parte aqui da nossa comunidade, né, dessa pós-graduação que a gente lançou desde o início do ano. E hoje temos aqui uma convidada muito especial, que vai aqui passar para nós, né, a sua sabedoria, os seus conhecimentos a respeito da vida, da conexão com a floresta, da conexão com a natureza, do feminino e muitas outras coisas mais, né? Então é uma alegria ter aqui a dona Francisquinha Vauacuru. Mas antes de a gente começar, eu gostaria de sugerir um instante de silêncio para a gente se concentrar. Feche os seus olhos com suavidade. Faz uma respiração profunda. E só respira o ar entrando e saindo das suas narinas. Ok. É, então, assim como a maioria de vocês já sabe, estamos aqui com essa pós-graduação que tem o objetivo de nos apoiar a tomar consciência do nosso propósito de vida, do que estamos fazendo aqui, de colocar os nossos dons e talentos a serviço da regeneração da sociedade, da regeneração da nossa relação com a natureza. E esse é o objetivo aqui do nosso trabalho, né? Muitos de vocês são alunos, outros de vocês estão orbitando dentro da nossa comunidade, e aí resolvemos hoje realizar essa aula aberta que também está significando o início da nossa última turma de pós-graduação do ano, que estamos iniciando hoje também. Então, os alunos dessa turma já estão aqui conosco, isso faz parte já da grade do conteúdo, e aí resolvemos abrir para todos, para todas as turmas, para as pessoas que estão na comunidade, porque sentimos que esse é um conhecimento que precisa ser expandido para todos. É, Antes de mais nada, eu gostaria de pedir, se vocês estiverem com o microfone aberto, para fecharem, para a gente poder aqui escutar a Dona Francisquinha com atenção, com concentração. E, e aí, ao invés de apresentá-la, porque eu ainda estou conhecendo a Dona Francisquinha mais agora, né?
eu vou aqui ler uma bio dela para vocês conhecerem um pouco mais sobre ela, né? Dona Francisquinha Vauacuru é filha de pajé, mãe de 11 filhos, avó de 23 netos e parteira desde os 15 anos de idade. Ela é indígena da etnia Xanandaua do Vale do Juruá, localizada no Acre. E seu nome na língua tradicional é Vauacuru, que significa corujinha curandeira. Ela é parteira, curandeira e tem como missão transmitir sua sabedoria ancestral através de trabalhos de cura e pagelança, com um grande conhecimento da medicina alternativa, baseada em plantas nativas da Amazônia. Ela perdeu a conta da quantidade de partos realizados, mas quando parou de contar já ultrapassava mais de 1.000. Dona Francisca aprendeu a fazer partos acompanhando o pai e a mãe. Ambos faziam partos na aldeia. E hoje em dia, sua filha Andréia está aprendendo com a mãe. Ela acredita que parte da missão é resgatar o parto natural na cidade e resgatar a força das mulheres para se sentirem capazes de parir de maneira natural. E aqui, antes de passar a palavra para a senhora, eu queria dizer que, dentro da minha percepção, essa conexão com a floresta, ela é essencial para que a gente possa, de verdade, fazer um movimento de regeneração da nossa sociedade e da nossa relação com a floresta, com a natureza, que é quem nos dá tudo o que nós temos, né? Então, por isso que chamamos ela aqui hoje, para ela poder compartilhar, né, a importância da nossa ancestralidade para a regeneração do planeta. Então é com a senhora, dona Francisquinha. A gente só precisa ver aqui como que a gente abre o seu microfone. Felipe está por aí, Felipe? Você consegue abrir o microfone para ela? Eu tô tentando aqui, tá, tia? Só um instante. Bem-vinda, viu, dona Francisquinha? Esse aqui é o nosso trabalho aqui, tá? Pode falar agora. Deixa eu fazer. É, boa noite a todas. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha sabedoria que eu aprendi com o pai, né, com minha mãe, que o Thiago terminou de falar, né, tudo que eu aprendi hoje. Eu agradeço meu pai, a minha mãe, e a mãe natureza, a mãe terra, tudo que ela nos dá para os nossos alimentos da nossa vida, do nosso dia a dia. Hoje eu trabalho, sou uma parteira, trabalho fazendo parto normal, natural, na Casa das Mulheres que acredita nesse corpo sagrado delas. Eu acredito que elas querem esse nascimento da espiritualidade, né? O nascimento é uma espiritualidade que traz, que Deus deixou para nós toda a vida, né? Desde a hora que a gente foi concebida no ventre da nossa mãe, daquela mãe sagrada que nós temos, que é o corpo da nossa mãe, é o nascimento dos nossos filhos, das nossas filhas, que traz essa luz do nascimento.
através do corpo sagrado que a nossa mãe tem, é muito, é muito lindo. Para mim, como a indígena e como parteira tradicional, para mim é muito lindo o nascimento, né? Tanto da mãe como daquela criança. E também eu faço, eu trabalho nos partos e também o que me acompanha, meus kits de remédio, que eu colho, que eu faço a colheita da natureza, da floresta. Então, estou aqui compartilhando um pouco com vocês das poucas minhas experiências que eu tenho de trabalhar com as ervas da floresta e acreditar que hoje o nascimento, ele natural, é uma coisa muito, tanto importante para a mãe como para o neném, né? Uma coisa que traz a saúde, a alegria, o amor, é totalmente diferente. Me desculpa eu falar assim, dessa maneira assim para vocês, mas é o que eu sinto das crianças que nascem em casa, com a mãe nas suas casas, no seu espaço sagrado, na sua dormida sagrada. Então, para mim é uma coisa muito importante de sentir esse sacramento dentro da casa das mães, ali no espaço sagrado da mãe, na dormida sagrada. Então, é totalmente diferente do que a gente não sabe e pensa. Hoje, para mim cuidar das pessoas com medicina natural, eu vou para mata, quando eu vou colher, quando eu vou na floresta para colher as ervas, eu não só chego lá e eu vou colhendo, não. Eu tenho que me concentrar primeiro 2 dias antes para poder entrar dentro da floresta, para colher aquelas ervas, para cuidar daquele nascimento, daquela mamãezinha que está esperando o neném nascer, e também para outras pessoas que precisa de fazer o tratamento com esse medicina natural, né? Eu já vou no sentido assim, pensando, eu vou colher essa erva, ou então essas flores para trazer essa cura para a humanidade, para o mundo inteiro, que precisa de se curar com esse medicina, e curar assim, por que que eu estou colhendo? Esse medicina, esse floral, eu estou colhendo, vai curar muitas pessoas da humanidade, do mundo inteiro, os que precisar, o que acreditar, vai curar. Aí eu peço licença, Mãe Terra, peço licença, Mãe Natureza, e o Pai Criador também, porque é através do nosso Pai Criador que tem esse medicino na floresta, né? Então nós todos somos a floresta. Nós do mundo inteiro, nós que somos vivos, nós traz essa essência da floresta e nós traz essa essência da Mãe Terra, né? E E aí eu também faço um trabalho, é que nem o Thiago falou, né? Eu faço meus trabalhos com ayahuasca, canto as músicas da nossa cultura, da nossa tradição, trazendo a cura da espiritualidade, porque às vezes nós adoece, nós pensa que é só do nosso físico, só na nossa matéria. Mas se nós não procurar entender que o nosso espiritual está doente, aí a gente fica só no médico. Vai no médico, às vezes o médico vai lá, não é nada, dá um remedinho, você toma, vai para casa, com 2 dias, 3 dias você volta de novo.
Aí, por quê? É porque é do espiritual. E o espiritual nós temos que curar com remédio natural da floresta. O remédio da floresta é que cura o nosso espiritual. Porque ele vai direto no na nossa ferida do antepassado, de, de algum mago que a gente guardou dentro da gente. Vai curando essas feridas que nós precisamos curar. Vocês acreditam no que eu estou falando para vocês? Porque vocês que estão me ouvindo, é, porque nós, ser humano, muitas vezes nós não acreditamos nem em nós mesmos. Nós não acreditamos nem na cura que, às vezes, nós temos para curar os outros e nós temos para se curar, e às vezes nós não acreditamos nem em nós mesmos. Então, para a gente trazer essa cura para as pessoas que precisam, a gente precisa acreditar na gente, que a gente cura a gente, primeiro a gente se cura para poder curar o irmão ou a irmã que está precisando dessa cura. Porque se eu estou sentindo alguma coisa e aí eu vou fazer a cura em vocês, eu não vou curar. Eu vou passar o que eu estou sentindo para vocês. Porque eu preciso curar o meu espiritual para me poder receber um irmão para fazer essa cura. Com o quê? O amor que a gente tem dentro da gente. E com esse amor que a gente tem dentro da gente, é que eu estou conversando com você, você fala assim, nossa, Dona Francisca, a senhora está conversando, eu já estou me sentindo até curada. Estou sentindo até que as suas palavras estão me curando. E é bem isso. Eu mesmo acredito nisso que estou falando para vocês, para todos vocês que estão me ouvindo. Porque eu curo com medicina natural, com todos os medicina natural, que eu vou na mata, vou fazer, que nem eu terminei de falar para vocês, que eu vou na mata, peço licença, todas as florzinhas que eu colho, com muito amor, tem flores que ela me traz muita emoção. Quando eu pego nelas para mim fazer a colheita, para eu vou pensando assim, nessa flor, vou curar a pessoa, onde essa flor vai se atuar, se é na mente, se é no coração, em algum lugar que a pessoa está precisando dessa cura. Aí vem muita emoção, eu começo assim, tanta emoção que eu começo a chorar. Eu falo, nossa, por que estou chorando? Ali eu segurado naquela flor, aí vem tudo, vem me trazendo, por que que eu estou chorando? É de emoção, de alegria, porque eu vou poder curar um irmão, eu vou poder curar uma irmã, porque eu acredito em mim e acredito em Deus. Porque Deus está em mim e Deus está em todas as pessoas que eu vou fazer essa cura. E é muito importante porque cada planta tem o seu ser vivo de cura. Cada planta tem seu serzinho de cura, vivo, que é vivo, que tem o seu ser de cura. Então a gente não pode só chegar lá e colher e pegar. E as folhas principalmente, as folhinhas, sempre eu falo assim, que você está sentada ali, chega alguém que quer falar contigo, se pegar no fio do seu cabelo, a gente não vai gostar. Poxa, você puxou meu cabelo por quê? Minha cabeça, meu cabelo é meu, dói. E por isso que eu peço licença para tirar as florzinhas ou uma casca, ou uma folha. Será que é verdade? E aí eu vou parar um pouquinho para você, se você tiver alguma pergunta para mim responder.
Caso alguém tiver alguma pergunta, pode levantar aquela mãozinha e a gente vai fazendo na sequência para a gente interagir aqui com a dona Francisquinha. Sim. É, Ah, a, é, a, acho que é a Jo, né? Pode começar, Jo. Boa noite a todos. É, que delícia essas falas, que bonito, que satisfatório. Estou assim bem emocionada porque eu estou vindo assim de um pós-férias em um ambiente assim muito em contato com a natureza, no interior dos meus pais. Então eu estou assim me sentindo bem energizada assim. E esse respeito e essa conexão com a natureza, ela é tão especial e ela é tão curativa, que eu vou sentindo assim que quando a gente está desconectado da gente mesmo, a gente vai perdendo essa sensibilidade. E pensando aí nos processos de canalização de cura, né, enquanto um ser que guia essa cura para um outro ser, eu queria lhe perguntar o seguinte, dona Francisquinha. Hum. Em algum momento, quando a senhora é, fez essa conexão ali para retirar uma folha, uma flor, uma casca, a senhora já teve alguma experiência de alguma mensagem no sentido de dizer assim, não, não é para tirar essa flor, essa casca, alguma mensagem nesse sentido? E como que a senhora lidou com isso? Então, é porque quando eu vou fazer a colheita das ervas de flores, casca, raízes, cipó, folha, então eu tenho que passar pelo menos 2 dias ou 3 dias me conectando comigo mesmo para ver se eu posso, que dia que eu posso ir fazer a colheita daquelas flores, apesar de que primeiro eu entro na mata, eu vou ver onde que tem flores, onde que tem as ervas que eu vou pegar. Aí depois eu não vou colher naquele dia que eu vou ver, que eu vou pesquisar onde que tem. Eu não vou, já naquele dia que eu vou pesquisar, eu não vou fazer aquela colheita. Aí passa um dia, 2 dias, porque as flores têm a hora delas abrir. Não é toda hora que todas as flores estão abertas, que é para poder fazer o floral, né? Cada flores, ela pode abrir à noite, 5 horas da tarde, né? Pode ser 6 horas, então pode ser 5 horas da manhã, 7 horas. Então a gente vai pesquisando e vê a hora que a gente pode chegar lá para colher. Porque se elas não estão abertas ainda, que elas não estão esperando a gente para colher, então a gente não pode pegar, porque não está na hora ainda de colher. Aí é por isso que aí quando eu vou ter que olhar primeiro que hora que ela vai abrir. Que a gente fica conectada com elas, aí sente a hora que elas vão abrir, que é para você chegar lá e fazer aquela colheita. Porque enquanto você não sabe a hora que elas estão abertas, a hora que elas vão abrir, para você poder chegar lá, colher, você não, você chega lá é tão fechadinha, tipo um coraçãozinho, aí você nem toca nela porque elas não estão te esperando você para você tocar nela. Ixi, e aí, o que foi que deu aí? Pronto. E aí nesse momento eu não tô, né? Então às vezes é um momento que a gente não, o nosso espiritual não está preparado também para entrar dentro da floresta para você colher de qualquer jeito, que nem eu falei, né? Você tem que estar conectada para colher. Aí aquele momento aí você fala, nossa, acho que eu não vim colher na hora certa. Aí você volta, aí você vê a hora que elas estão te esperando para você receber
essa benção da Mãe Natureza para você colher. É tanto que você colhe, é muita emoção para você colher. É tipo quando você está recebendo o neném no colo, com todo respeito, com todo carinho. Que legal. Muito obrigada pela resposta tão afetuosa e tão rica de sabedoria. Muito obrigada. Agora, Ana Lúcia quer perguntar também. Boa noite, Dona Francisquinha. Uma alegria muito grande estar aqui na presença da senhora e recebendo essas orientações. Boa noite a todos também. E, bem, dá vontade de ficar sentada aí do seu lado e perguntar um monte de coisas, né? De como como a senhora lida com várias questões, assim, da vida. Mas aqui eu queria perguntar à senhora se a senhora também benze, se a senhora faz assim, benze pessoas, benze crianças, e se a senhora poderia ensinar para nós aqui alguma coisa no sentido do dia a dia, assim, né? O que que a senhora considera como e a senhora falou agora, né, sobre pegar as plantas, como que a gente se prepara para entrar em contato com as plantas, assim, no dia a dia. Mas, assim, a gente acorda. O que que a senhora faz, assim, no seu dia a dia, né, porque eu vejo que a senhora já tem uma conexão muito grande, né? Mas o que que a senhora orienta a nós, assim, maioria que vive em cidade e que mesmo que tenha, assim, algumas, né, plantas por perto. Eu moro no Rio de Janeiro, tem uma floresta muito grande aqui, mas eu não estou todo dia dentro dela. Então, Uhum. mas eu também trabalho num lugar com muitas árvores muito lindas, muito grandes, muito antigas. Então, eu queria saber se a senhora também nos abençoa, assim, dá uma bênção para nós aqui e nos ensina algo de como a gente está em conexão com a vida no dia a dia, assim, mesmo morando numa cidade. Eu agradeço. É porque a gente morando na cidade, fica mais difícil de você se conectar com, mesmo que você tenha um terreno, que tem muita árvore, né? Você tem muitas árvores grandes, porque as árvores grandes, eu considero muito assim, muito isso. Eu sinto as árvores grandes, todas as árvores grandes assim, que ela para mim é a minha melhor amiga que eu tenho profundamente, que eu sinto ela dentro de mim. Como que elas são, como para mim é um ensinamento. Para mim é um ensinamento. Aonde eu chego, que tem uma árvore grande, nossa, meu Deus, eu quero ser essa árvore. Eu me sinto ela, né? É tanto que eu me sinto curada com elas, com essa energia que ela traz para gente, né? Aí você sente até ela, ela te curando. Ela cura a gente. Se você estiver conectado com aquela árvore, você vai aprender alguma coisa com ela, porque você vai receber essa energia que ela vai passar para você, dentro de você. Aí vem se você está conectado, ela vem que você pode nunca ter benzido ninguém, você pode nunca ter curado ninguém, mas você sente como que ela vai passar para você. Você sente, nossa, eu acho que eu estou me sentindo uma curandeira, eu acho que eu preciso benzer alguém. Aí você pensa assim, como que eu vou benzer? Eu não sei benzer ninguém. Eu só sei me benzer, só sei curar eu mesmo, eu me benzo e eu acho que eu estou curada. Então você fica conectada, você fica. Não, mas eu senti a energia dessa árvore. Ela está me ensinando para me benzer alguém, ou uma criança, ou alguém, alguma irmã, alguma amiga que está precisando do benzimento.
Aí você vai, pega um galinho de uma erva ou de uma arruda, aí você fica conectado, sabendo que você, aquela árvore, trouxe essa energia e essa sabedoria para você saber rezar sem ninguém te ensinar. Foi Deus, o nosso Pai Criador, através daquela árvore que ela está te ensinando. Aí, você vira uma curandeira. Aí a pessoa fala, "Ah, você aprendeu com quem? Ah, foi Deus que me ensinou. Foi a natureza que me ensinou." Entendeu? Muito grata, muito grata. Estou me sentindo abençoada aqui também com a sua fala. E eu trabalho justo num lugar com muitas árvores e com muitas crianças. Então, Sim. estou muito agradecida. Muito, muito obrigada. Aí, de repente, você vai, você vê que a árvore você pode tirar umas folhinhas daquela árvore, pede licença, aí você vai, faz um banho com aquelas ervas para as crianças, aí você vai vendo como que aquelas crianças vão mudando o comportamento. Você fala, às vezes a pessoa, nossa, como você aprendeu a fazer esse banho? Ah, foi a natureza que me ensinou. E com ela estou aprendendo e mais vou aprender, mais quero aprender. Muito grata. Estou aprendendo com uma árvore chamada Dona Francisquinha. Muito Deus obrigada. abençoe. Muito obrigada. Pode ir, Tati. Boa noite, dona Francisquinha. Boa noite. Satisfação ter a senhora aqui. Como nada é por acaso, né? Eu tenho me conectado muito com a ayahuasca, sabe? E aí, Uhum. semana toda eu fiquei aqui para tomar a decisão de participar de uma cerimônia. E Uhum. misticamente a senhora vem aqui e traz um pouquinho, falando um pouquinho disso que já estava conectado comigo. Uhum. Eu gostaria que a senhora compartilhasse assim da forma mais simples possível como que a senhora vê a ayahuasca, sabe? E assim para poder enriquecer um pouquinho mais esse sentimento que está crescendo aqui dentro de mim. No mais, eu quero agradecer a senhora porque eu acredito muito na força da natureza, eu trabalho com plantas também, e eu sei o quanto que isso purifica a nossa alma, né? Então, agradecer a presença da senhora de uma forma tão gentil aqui com a gente. Obrigada. Sim, é porque a ayahuasca ela é uma medicina que ela pode curar, ela tem com os poderes de Deus. Primeiro lugar, a gente coloca o nosso Pai Criador no meio, que é o nosso melhor. É o nosso melhor médico que existe no mundo, é o nosso Pai Criador, o nosso Deus, né? Com a força dele, com a força de Deus e a Virgem Maria, a ayahuasca traz essa cura para nós. E depende que, se nós acreditar mesmo que ela é capaz de nos curar, que ela é capaz de nos curar. O nosso coração, o nosso espiritual, a nossa mente. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa mente, tem hora que ela já é mente, é mentirosa para nós. Então, nós não escuta, às vezes, muitas vezes, o nosso coração, né? E quando nós consagrar a ayahuasca, muitos momentos você escuta o seu coração, mas você escuta naquele momento que você está ali na força da ayahuasca, você escuta, nossa, meu coração está batendo rápido, será que eu vou ter um ataque cardíaco? Não, é porque você nunca sentou, a gente nunca sentou para ouvir os nossos corações, é só a nossa mente. E a nossa mente, ela é tipo um filme
que ela pode passar uma coisa boa no instante, no mesmo momento que você está pensando em coisa boa, se você não prestar atenção, é um vacilo, já entra outra coisa. E assim, se a gente não prestar atenção, essa coisa vai levando, a gente vai alimentando uma coisa que não é nossa, né? E a ayahuasca, ela é, ela é ela é um professor cura, de muita cura e de muito ensinamento. Muito ensinamento. Sempre eu falo assim de mim, não digo de ninguém. Falo assim de mim. Ai de mim se não fosse a ayahuasca. Eu falo isso. Ai de mim, eu sem a ayahuasca. Porque a ayahuasca, ela traz para nós, é, ela traz alegria, traz a paz, traz a confiança em nós mesmos, né? Ela traz essa ayahuasca, o Santo Daime, que tudo é uma coisa só. Ayahuasca, o Santo Daime, tudo é uma coisa só. Porque a ayahuasca, ela é feita o jagube e a rainha fogo e água. Então é a mesma coisa, só muda porque a ayahuasca ela é feita diferente, que a gente no feitio a gente canta a nossa música da nossa tradição, da nossa cultura, né? E o Santo Daime também tem o Zino que canta, né? Que é do Santo Daime, né? Então tem essa diferença por isso. E a ayahuasca, você, se vai tomar ayahuasca, a gente sente à vontade, você pode se sentar, você pode se levantar um pouco para andar e você volta de novo. A gente faz a fogueira, você pode ir na fogueira um pouco, né? E o Daime não, o Santo Daime não. Ele tem a disciplina. Você pode estar na igreja do Santo Daime mesmo, tem aquela disciplina. Você fica lá sentadinho e lá sentado lá, você não pode coisar os braços assim, você não pode. Então, do jeito que você senta lá, é como todos os soldados daquela, né? Que é o soldado da rainha, que a gente se considera é, a, é, a, é o soldado da rainha, então a gente tem ali que o soldado, a soldada e o soldado, ele tem que estar ali do jeito que tem para ser, né? E, então, é isso que eu comecei a tomar ayahuasca com a idade de 7 anos. E meu pai, ayahuasca mesmo, para mim poder conhecer o Santo Daime. Eu sou fadada do Santo Daime também. Eu conheci o Santo Daime em 2001. 2002 eu já me fardei, sou fardada do Santo Daime também, graças a Deus, eu agradeço assim. Então, o seu zelo dos dois lados, né? Zela a minha cultura, da nossa, da nossa tradição, e zelo o Santo Daime, porque eu sei, tenho certeza que tudo é uma luz que traz essa luz para todos poder caminhar nessa linha reta. E é isso, meu amor. Muito obrigada, dona Francisquinha. Volta mais vezes aqui, tá bem? Cita, Oi, madrinha, Oi, meu amor. tudo Tudo bem? bem? Tudo. É, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, né? A senhora estava falando um pouco Sim, sobre essa relação, né, que a senhora tem com as árvores, né? E isso me lembra, assim, um ensinamento muito precioso dos povos indígenas, né? Que é essa sim, relação com a natureza, como os povos indígenas se relacionam com a natureza como algo sagrado, né? sim, E porque os povos indígenas, né, eles se sentem parte da nossa natureza, não tem separação entre uma coisa e outra, né?
E aí eu tô falando isso porque hoje em dia a gente está passando por um momento, assim, muito difícil, né, no nosso planeta, de muita destruição da floresta, né. Então, assim, por muitos anos, Sim. quem ficou cuidando dessa natureza, por ter essa consciência no dia a dia, não porque era uma coisa: "Ah, precisamos defender a natureza", mas pela consciência de que, se a natureza faz parte da se a gente faz parte da natureza, Não como que a é? gente vai machucar a gente mesmo, né? Então eu Sim. queria que a senhora falasse, assim, um pouquinho sobre como a senhora vê isso, né, e como essa mudança, né, de visão pode colaborar para nossa vida em harmonia nesse planeta. Sim, Cita. Foi bom você fazer essa pergunta, porque eu estou cansada de dizer para os meus filhos mesmo, antes de eu vir para cá, a gente sentou e conversou, a gente tomou um pouco de ayahuasca de noite, Mauro João, né? Mauro João Mendan, e a gente foi falar sobre isso. É só nós dois mesmo, assim, eu, o Mauro João, a gente parece uns dois velhos conversando sobre a natureza. E eu falando, eu sinto muito assim, eu sofro muito, Cita, eu sofro muito de sentir assim como que está a natureza hoje em muitos lugares e da gente. Eu acredito que muitas pessoas sabem que a natureza é a nossa mãe sagrada. Eu acredito, mas muitos deles, Cita, faz que não sabe. Faz assim, tipo que está passando. É tipo como hoje está vendo, a gente está vendo aquele fumaceiro no mundo, então tá todo mundo assim detrás daquela fumaça, daquela nuvem, e não estão vendo como que a natureza está sofrendo e como que vários indígenas estão sofrendo. Eu mesmo, eu sofro muito. Eu agora, esse dia, eu pedindo até perdão assim, digo, nossa, pedindo perdão por mim, né? E por muita pessoa, para mim poder respirar e trazer o meu espírito de volta, Cita, o meu espiritual de volta, porque eu estava ficando muito doente de ver tudo assim, todo canto que você se vira, aquela queimada, as árvores, aquelas árvores tão bonitas, queimada, os animais da floresta morrendo queimado, Cita. Eu mesmo, eu sofro muito com isso, sabe? Porque eu acredito, dentro de mim, dentro do meu coração, eu acredito que as árvores são tão sagradas, tem tanto poder, a mãe natureza é tão sagrada e a mãe terra sentindo queimada, Nossa Senhora do céu. Que nem eu falei outro dia, a gente estava lá onde eu tô, você não foi. O Baba Mamatadi foi. Você vai lá na minha casa. Estou esperando você na minha casa, pra você conhecer. E aí eu vendo assim, nós chegamos lá, as rainhas tudo seca, aquelas árvores, eu digo, meu Deus do céu, como que tá tudo seco? Como que esse povo mora aqui, sabendo que a rainha diz que toma ayahuasca, toma daime, toma não sei o quê? O que que eles estão fazendo? Cadê o pensamento? Aí eu fui lá na casa da Glaucia, eu falei, gente, a gente precisa de molhar essas árvores e essas coisas que estão tudo seco. Ela, não, mas e pode secar, o rio está secando. Aí eu falei assim, gente, vocês não sabem o que é morrer de sede. Se ninguém nunca morreu de sede, apesar de que eu nunca morri de sede, mas eu sei o que é uma sede. Você beber, tá tomando, você tá ali com tanta sede, ali você bebe água, nossa, você sobrevive. A gente sobrevive. E quando você é, molha aquelas árvores, aquelas coisas, aí no outro dia que ela tá tão feliz, ela tá verdinha, então por ali você deve fazer sentir o que que é uma sede de beber água. Não é sede, porque existe sede de várias coisas, mas é uma sede de beber água, de tomar um gole d'água.
Porque às vezes a pessoa assim, nossa, eu tenho sede de fazer aquilo, eu tenho uma sede. Não, eu digo a sede é de tomar água. Então, eu vejo E a assim senhora, que e a senhora sente como se fosse no corpo da senhora, né? eu sinto como se fosse no meu corpo. Eu sinto assim como eu fosse assim no meu corpo. Eu digo, nossa, meu Deus, se eu tivesse assim esse tanto de dias sem beber água, eu já tinha morrido. Eu morria, porque sem a água eu não ia viver. E eu sinto muito isso no meu corpo, porque eu sou da natureza. Eu nasci na floresta. Estou aqui hoje, mas porque eu não sei, eu acho que é a minha missão ou é o meu compromisso, eu não sei. Eu sei que eu estou, né, trazendo essa vida na minha mão, trazendo um pouco desse meu amor pela natureza, é o amor que eu trago para dentro de mim, para cada criança que eu trago na minha mão. E é isso que eu sinto, Cita. Foi muito bom você fazer essa pergunta. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho assim sobre a grande árvore da Amazônia, que é a Samaúma, que é, né, a senhora já me contou uma vez que é considerado sagrada, né, porque ela é a grande mãe, né, ela que dá água para todas as outras É, árvores. exatamente, sim. A Samaúma para nós, ela é uma grande mãe, é a mãe sagrada da floresta, que nós como indígena, como mora na floresta, como que ela traz a cura para a gente também, para dentro de nós, né? A Samaúma. A Samaúma é a Xunuã, né? É a Xunuã. Então, a Xunuã, ela é tão sagrada que ela traz, e você, às vezes, você está, às vezes, preocupada por uma coisa, você vai lá e quando você chega lá, você se sente acolhida e parece que ela te traz, e você sente, parece não, tenho até certeza, que ela traz a gente, ela acolhe, é como que ela acolhe você e coloca dentro aquele, aquela piscina, não, que piscina já é coisa de branco. Dentro daquele rio, aí você vai sentindo aquele conforto dentro no seu corpo inteiro, como que ela está te banhando no seu corpo com com aquele vigor que ela tem dentro dela. Você olha para cima, você, nossa, você, meu Deus, como que pode? Ela está me cobrindo aqui. Como que ela está me cobrindo? Como que ela está me acolhendo? Porque a senhora, quando olha para uma árvore ou quando a senhora olha para o animal, a senhora não olha só para aquela matéria, né, madrinha? A senhora olha para o espírito, para a essência daquele ser que Com está na sua certeza, frente, né? exatamente. É porque quando eu chego assim numa árvore, eu falo assim, nossa, ai gente, meu Deus, esse espírito dela, como que ela é tão maravilhosa com esse espírito que ela tem. Eu quero ter força do espírito dessa árvore. Eu falo assim, eu digo, nossa, de repente o espírito dessa árvore chega para mim, será que eu vou resistir? Mas eu falo, eu penso muito isso. Nossa, o espírito dessa árvore, se ela me acolher, se ela me dar todos os ensinamentos, no mesmo instante eu falo, nossa, para um pouquinho, Francisca, também não é tão assim, porque os espíritos da árvore têm um poder, não é o poder que eu tenho, que eu penso que tenho, que uma árvore tem além do que eu penso que eu posso ter, esse espírito de tanta força, de tanto amor, de tanta alegria, tanta paz que dá dentro da gente, Cita. Então, quando a senhora vai fazer uma medicina, a senhora, além de pegar, né, as propriedades dessa planta e tem também essa coisa do espiritual da planta, da essência. A senhora pode contar um pouquinho como que a senhora entra na Exatamente, mata, faz as exatamente. medicinas. É que nem sempre que eu estava falando agora, porque os medicina, cada plantinha, ela é viva, elas são vivas. E as que são vivas, ela tem o seu espírito, né? Quando elas são vivas, ela tem o seu espírito de cura, né? Então, se quando eu vou fazer a colheita tanto com uma flor da água,
uma Vitória Régia, né? Tanto como as flores da, da, de cima da terra que são da floresta que eu vou colher, né? Quando é que nem a Vitória Régia, o brilho das águas, é, o, o bredo das águas, que tudo essas plantas que eu faço os floral, né? Aquelas plantas que eu faço floral. Como você sente, como a gente sente, como eu sinto esse poder que ela traz da mãe água, né? Da mãe água. Como que ela traz esse poder de acolher a gente colher ela, colher aquela planta para ela poder acolher o nosso espiritual junto com o dela, né? Nós colhe as florzinhas dela para ela poder nos acolher também, com o nosso espiritual, com o espírito junto com o espírito delas. Obrigada, madrinha. É muito lindo, é muito importante isso. Ótimo, E então às vezes temos você mais. fala assim, Desculpa, dona Francisquinha. às vezes você pensa assim, nossa, será que eu estou aprendendo mesmo com essas plantas? E é isso, meu. Ótimo. Nós temos aqui mais 3 perguntas, né? Tem a Clécia, a Juliana e a Darla. E tem o Maná também. E aí a gente fecha com o Maná aqui as perguntas, tá? Para a Tá gente bom, também não avançar muito no horário. Então vamos lá, Clécia. tá bom. Olá, boa noite a todos. Bom, dona Francisquinha, eu Oi. estou aqui em tudo que a senhora trouxe aqui para nós até o momento. Eu fiquei, de fato, bem reflexiva e ainda estou reflexiva sobre essa desfragmentação, né, que desde o nosso nascimento, estou falando por mim, né, que é essa minha reflexão, que desde o nascimento eu sinto que eu fui me desfragmentando e aí, aos poucos, eu vou tomando essa consciência de que eu faço parte, que eu sou parte da natureza, assim como a natureza está em mim, eu estou na natureza, e me faz refletir muito, principalmente como eu posso acessar, como a senhora pode me orientar e nos orientar a nos conectar e não perder a conexão com a nossa ancestralidade, né? Eu sei que a nossa ancestralidade está no nosso DNA, está no nosso sangue, está no ar, está na água, né? Está na terra, está no fogo, e mediante esse mundo tão capitalista, né? Como que eu posso me conectar, me manter conectada todos os dias com a minha ancestralidade? Você mora onde? Eu moro em São Paulo. Você mora em São Paulo, Aham. na cidade de São Paulo. É, cidade de São Paulo. É, eu sempre falo assim, porque mesmo que você nasceu de parto natural, cesárea, como foi que você nasceu? Ah, eu fui puxada, literalmente. Eu não queria vir para o mundo, não. Fui parto forceps, forceps, isso, né? Que puxa lá com o ferrinho, enfim. Eu falei, não, me deixa mais um pouquinho aqui. É isso. A gente vê isso, essa coisa da gente dizer, eu não queria sair do ventre da minha mãe, né? Às vezes a gente fala isso assim, eu não queria sair, eu queria ficar mais um pouco. Mas quando a gente chega o dia ou o momento da gente sair dali da barriga da mãe, do ventre da mãe, é porque dentro do ventre da mãe, na barriga dela, não tinha mais espaço para nós ficar ali. Não tinha mais espaço. Então, é como que você estava morando num lugar que o seu quarto era muito pequeno. Ali você não estava te sufocando porque você não tinha mais como é,
colocar a tua cama, assim, por exemplo, eu tinha que colocar minha cama desse lado, mas não dá, desse lado também não dá mais, tem que ser só aqui, será que tem que ser só aqui mesmo, nesse lugar? Então, nosso nascimento é tipo isso, o espaço da nossa barriga, da nossa mãe, no dia que chega a hora da gente sair, a gente vai sair, não de qualquer jeito, a gente vai sair da barriga da nossa mãe com amor, trazendo esse amor para ela, o pai, e para a parteira que está ali com ela. Porque eu vou fazer um parto, eu não vou fazer um parto para tirar você de qualquer jeito da barriga da sua mãe. Não é isso também. Eu vou tirar de um jeito, de uma maneira que eu vou deixar a sua mãe feliz e você nascer feliz, sem estar forçando nada para você nascer quanto rápido. Não é isso. O parto, o neném que nasce natural, normal, ele vem ali no tempo dele e a gente está vendo como a hora que ele vai sair, que ela vai sair, para sair sem ninguém a forçar. Agora só que tem um jeito da parteira fazer um, fazer um movimento na barriga da mãe para o neném ir nascendo devagarzinho, sem ser preciso ser puxado por essa por esse ferramento, né? E também, às vezes, as pessoas falam, não, tá na hora já deu a hora. Às vezes faz cesárea, tá ali coroado já, mas você vai descendo. Depende como que tá a contração. Depende porque, que eu estava falando e falei no começo, que eu carrego todos meus floral, meus remédios, que eu cuido das mulheres para ganhar neném em casa, eu ando com meu kit de tudo quanto é de remédio natural, né? E então, e a gente mora nas cidades grandes assim, é tipo difícil um pouco de você se conectar bem com a floresta. Se você nunca morou na floresta, mas você sente a floresta dentro de você, você plantar uma planta que você todo dia você vai conversar com ela. Uma planta que você está sentindo ela dentro de você e você está sentindo você dentro daquelas florzinhas, dentro daquelas Aí você vai lá, você mexe com ela todo dia bem cedinho. Melhor de tudo, você vai lá, conversa com ela. Ai, como você é linda. Eu sinto você que traz tanto amor, tanto. Você para mim é uma floresta inteira do universo. Então você vai ficar conectado mesmo da onde você está. Você tem que plantar dois pés de flor, um de rosa branca, um de rosa vermelha, daquelas rosa menina que a gente chama, daquelas pequenininhas, e você vai conversando com ela, e ela vai te explicar como que você é para ela. Um dia você vai ter um sonho com ela, ela te explicando o que que você é para ela, o que que ela é para você. Sim, essa é uma forma de nos manter conectados com a ancestralidade. Eu estou com um bebê aqui também, de 1 aninho e meio. Um ano e 3. Exatamente, exatamente, exatamente. E aí é onde você vai ficar conectada com a sua é, ancestralidade, porque você acha que tá distante da sua ancestralidade, mas você não está. Você está muito próximo. E fazendo do jeito que eu estou falando para você, plantando essas flores, você tem que ter uma flor que você vai conversar com ela. Você está conversando com ela e pensando na sua ancestralidade. Ai, muito obrigada, dona Francisquinha. Gratidão, viu? A Juliana.
Boa noite a todos. Boa Ana Fran- noite. Queria fazer uma pergunta no sentido assim, eu venho de crenças católica, fui procurando, né? Na parte do católico, na parte do evangélico, tentando me conectar com Deus, né? E na verdade eu acho não, eu tive uma desconexão, não pela religião, por nada, mas assim, por medo Eu de. não estou te vendo. Ah, desculpa, só um minutinho, por favor. Consegue me ver agora? Sim, agora Por sim. medo, obrigada. Por medo de fazer algo errado e de repente desagradar a Deus e deixar o inimigo entrar. E isso ficou tão forte dentro de mim que eu comecei a ter medo de acreditar em várias coisas, achando que era do mundo, acreditando que eu estava permitindo o inimigo entrar ao invés de acreditar em Deus. Porque eu tinha só que ajoelhar e rezar que Deus me escutava. Então, para mim hoje, abraçar uma árvore, conversar com uma planta, se torna até algo difícil para mim. Eu vou fazendo isso aos poucos, mas eu vejo que não é natural meu, porque tudo era ajoelhar e rezar. É você e Deus, você e Deus, você e Deus. O resto. Então, como que você lida, como que você sabe que não é o mal agindo? Como que você tem alguma orientação que eu possa seguir para saber se é Deus, para saber se é o mal? O que que eu faço para conseguir diferenciar isso e me libertar disso também? Porque hoje eu estou nessa minha busca do autoconhecimento e estou vendo o quanto que eu me tranquei na vida, o tanto que eu me tranquei para tudo, com muito medo, né? E hoje eu estou conhecendo pessoas maravilhosas, com experiência maravilhosa, com comunicação assim que eu falava, gente, mas isso tudo era pecado. E pessoas que falam de Deus o tempo todo, sabe? Então eu queria ver se Sim. você tem alguma orientação para mim, né? Ou para as outras pessoas, talvez compartilhe com a mesma dificuldade, de como diferenciar, como ir me libertando desse medo de ser mais o inimigo do que o Deus falando comigo. Então, querida, às vezes o medo que vem é você. Muitas vezes a gente fala em Deus, a gente fala muito em Deus, né? A gente fala muito em Deus. É porque é que nem hoje tem muito Deus de muitas pessoas que de várias tradições, né? De várias tradições. Então, mas o Deus que muitas pessoas falam, que para mim o meu Deus é, é o mesmo meu Deus de porque quando eu nasci, que a minha mãe falava assim, minha filha, eu agradeço muito a Deus dele ter trazido você para mim. Você nasceu uma menina feliz e foi um parto muito maravilhoso. Quem pegou você foi o seu pai. Então, eu ainda estou nesse Deus que me trouxe aqui nesse mundo, né? Ainda estou nesse Deus que ele me trouxe aqui nesse mundo. Então, através dele, e a minha mãe era, hoje ninguém vê muitas pessoas falando o que é a nossa protetora de todas as mulheres. Primeiro em lugar está o nosso Pai Criador, né? Que é o nosso Deus. E hoje eu acredito muito assim que a minha mãe falava para mim que era Deus que me trouxe aqui para ela, e hoje eu estou aqui conversando com vocês, graças a Deus, e a Nossa Senhora do Bom Parto, né? É tanto que hoje, quando eu vou fazer os partos que eu vou fazer das mulheres, eu me fico muito conectada assim com Deus e essa Nossa Senhora do Bom Parto que sempre trouxe essa proteção para todas as mulheres, né? Essa proteção para todas as mulheres sagradas. É, então, é que nem eu terminei de falar agora.
a espiritualidade da floresta, das árvores, é como o que eu falei ainda agora, mesmo instante fala assim, nossa, eu quero sentir o poder que essa árvore tem. Mas no mesmo instante eu falo, nossa, essa árvore tem o espírito dela, o ser dela é muito forte. Então, talvez eu peço isso, no mesmo instante eu peço perdão por ter falado aquilo, se eu falei coisa errada, né? Se eu falei coisa errada, porque se o espírito da árvore viesse para mim, será que eu ia aguentar, né? Aguentar viver, saber que ela, né? Mas e tem os momentos que a gente passa pelos momentos que a gente acha que a gente deve acreditar em Deus mesmo, que é quem nos protege, é quem nos deu a nossa vida até hoje. A gente agradecer por Ele, hoje nós está aqui conversando, graças a Ele, graças a Deus, e está podendo mexer com o nosso corpo, sem ninguém tocar no nosso corpo, só Ele tocando em nós e nós respirando sem nada de aparelho para nós respirar e falar no nome dele, né? Então, às vezes a gente acha difícil, meu amor, de dizer, eu acredito em Deus, mas será que tem outra coisa? É a gente não alimentar do nosso pensamento das coisas ruins, agradecer a Deus que Ele está aqui para nos segurar, da nossa vida, nossa saúde, e saber, prestar atenção que tem, como eu terminei de falar, que tem esses seres das árvores que pode nos curar, limpar nossa mente para nós poder acreditar nesse ser de cura da floresta e dessas árvores que a gente pode chegar, e também não é coisa que você pode chegar e abraçar, você pode chegar perto e pedir licença para você poder abraçar aquela árvore. Pedir licença a ela, com respeito, com carinho, para poder abraçar. Que nem eu terminei de falar, a gente vai colher, a gente tem que pedir a licença para poder colher aquela flor, aquela casca, aquela raiz, aquele. Então é isso, você vai chegar e abraçar. Eu estou sentindo, vou sentir, mas primeiro você pede licença, acreditando que aquela árvore que ela é viva, principalmente que ela é viva, ela tem o espiritual dela. Como nós somos vivos, nós trouxemos o nosso anjo da guarda, que é o nosso espírito, desde a hora que nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Aí, por isso que cada plantinha tem o seu ser, tem o seu espírito de cura, principalmente as flores, né? Principalmente. E é isso, meu amor. E principalmente a gente precisa acreditar em nós mesmos. Quando a gente não acredita em nós não acreditamos em nada. Nós não acreditamos em nada, porque nós não acreditamos em nós mesmos. Então, para nós acreditar em alguma coisa, do melhor, para o nosso bem, que vai nos fazer bem, que vai nos trazer nós felizes, alegres, satisfeitos com nós mesmos, é preciso nós acreditar, entrar dentro de nós e saber quem nós somos. Como a gente se ama. Porque quando nos ama, nós ama a Deus. Então, nós amamos a Deus, Deus nos ama. Para nós conhecer alguma coisa que nós pode acreditar. E é isso. Muito obrigada, dona Francisquinha. Muito obrigada. Obrigada. Então, agora temos a Darla e depois o Maná. Boa noite. Oi, dona Francisquinha. Eu quero dizer que a sua energia é tão forte que eu não estava conseguindo vir para a aula, né, para ouvi-la, e acabou que deu certo, né? Então eu fui realmente chamada pela sua energia e eu estou aqui, me conecto profundamente com sua fala. Cheguei atrasada, mas essas falas que eu peguei agora, eu já consegui me conectar e me atravessaram profundamente, né? Então, quando a senhora trouxe aqui o ensinamento de ter uma plantinha, de conversar com a plantinha, de dizer que ela é linda, eu moro na cidade também, eu moro em Fortaleza, Ceará,
E eu moro aqui de frente para o mar, né? A energia do mar ela é muito forte, mas eu senti uma necessidade imensa de colocar bastante plantas dentro do meu apartamento, né? E eu converso com cada uma delas, né? Eu celebro cada nova folha que nasce, eu converso com elas, e aquilo traz uma energia tão incrível para mim, né? Eu me sinto tão conectada com essas plantinhas. Tem até uma aqui, eu estou no meu quarto, ela está ali atrás, depois eu vou mostrar. É um lírio da paz e ela está nascendo uma flor. Todos os dias, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é olhar como é que está essa florzinha. E eu tenho bastante atenção de não celebrar só as flores, né? Então, eu amo as folhas também, né? Então, quando nasce cada folhinha, eu estou ali olhando para cada uma dessas plantas. E o que eu tenho percebido, dona Francisquinha, eu acredito que nós somos seres espirituais numa experiência física, né? Então, enquanto seres espirituais que estamos numa experiência física, nós precisamos valorizar as coisas materiais, mas sempre celebrar com maior fortaleza as coisas espirituais, né? Das nossas emoções, né? Então, eu sou muito sensível para as emoções, para as energias, né? Então, por exemplo, quando eu sinto alguma energia mais densa na minha casa, a primeira coisa que eu observo é que algumas plantas, elas acabam ficam muito murchas, né? E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente se essa minha percepção de fato faz sentido, se as plantas elas sentem energias que são talvez enviadas para nós, ou então a gente mesmo está com a energia mais baixa, numa frequência mais baixa, e se a senhora considera que a música, né, se a oração, a música, o cantar, o louvar pode também ajudar para que essas plantas fiquem melhores e a gente, o próprio ambiente, né? É Sim, isso. sim, mas que nem eu falei no começo assim, quase no início, de como que as plantas, embora que todo dia você vê uma folhinha dela nascendo, saindo, não é só da flor, porque a flor é daquela árvorezinha, né? E as flores, se não tiver a flor, a folhinha não estiver se sentindo bem, o pezinho dela, o tronco dela não estiver se sentindo bem, a florzinha também não vai se sentir bem. Então, ela está precisando de alguma coisa, não só do carinho, que ela precisa desse carinho e desse amor. Mas ela está precisando de alguma coisa que não está deixando ela feliz. É para poder você, como dona delas, se sentir feliz também. Às vezes pode você chegar, se você trabalha em algum lugar, você chegou assim, bem né, carregada assim, de energia não sua, é alguma coisa que você passou e pode alguma energia ter pegado em você também. E também ela pode estar com sede. E também ela pode estar com sede. E você não percebeu ainda se ela está com sede. Então, pode ser também que ela esteja precisando de algum, algum mais terra diferente para um pouco do que ela está, para ela poder se sentir feliz e trazer você feliz também, te trazer feliz também. E aí ela pode também estar sentindo sede. O dia a dia, porque como está muito seco, todo dia você tem, embora não é preciso você molha muito, você vai lá, molha um pouquinho, ela não precisa molhar muito, mas aí você vai. Aí quando você, cada vez que você joga um pouquinho d'água para ela bebeu, ela vai se sentir feliz e vai te trazer feliz, porque você está matando a sede que está
atrás de devorar ela. E aí, quando você vê ela feliz, você vai ficar feliz, ela vai ficar muito mais feliz com você, muito mais feliz. Que ela sente o que você está cuidando dela. E ela sente que ela está te protegendo, então você precisa proteger ela também. Entendeu? Obrigada, dona Francisquinha. Nada, meu amor. Ótimo. E agora, então, vamos encerrar a última pergunta com o Maná. Boa noite a todas, a todos. Boa noite, dona Francisquinha. Eu quero começar agradecendo pela presença da senhora aqui. É um presente a vibração que a senhora emana nas palavras, a sabedoria que a senhora compartilha. Me sinto honrado em estar aqui aprendendo com a senhora. Já tive a oportunidade de estar perto num trabalho, mas não deu para a gente conversar. Então, estou aqui agradecendo muito poder ouvir mais dos seus saberes. E eu queria, assim, fazer uma colocação para a senhora comentar. Hum, É difícil até elaborar, mas vou aqui dar o meu melhor. Eu nasci em São Paulo, não vivo mais em São Paulo. hum, Estou aqui na Serra da Mantiqueira, num espaço que, graças a Deus, ainda tem bastante natureza preservada. sim, E recentemente, né, depois de sair de São Paulo, eu soube que São Paulo tem 300 nascentes soterradas no asfalto, né? sim. E eu, dona Francisquinha, sou entusiasta da vida. Eu recebi muitos presentes da vida. Um deles foi a oportunidade de auxiliar alguns partos. Eu fui convidado por conta da minha profissão de professor de yoga e testemunhei Hum, alguns bebês nascendo. Então, eu olho para a vida com entusiasmo, com acreditando que a gente pode curar a consciência, a mente humana e fazer um trabalho de de entrar em comunhão com a natureza novamente. Mas, sim. recentemente, eu balancei muito, sabe, nessa esperança de ver, assim, essa teimosia de queimar florestas, essa força contrária que tem também, né, que insiste. E eu vejo algumas vozes, né, dos povos originários falando sobre, olha, o que a gente pode fazer agora é adiar o fim do mundo, porque não tem mais volta, né? Então, estou Uhum. querendo esse aspecto aqui também difícil, desafiante da sombra humana, para saber como a senhora lida com isso, como a senhora enxerga essa luta também, né? Porque trata-se também de um combate, e eu vejo que a senhora tem muita amorosidade na fala, traz essa conexão, essa possibilidade da gente se curar. E eu vejo também essa força contrária que parece que também vem com, né, com uma cegueira. Eu queria ouvir a senhora, o que a senhora pensa, enxerga, como a senhora percebe tudo isso. Gratidão. É, é porque também, às vezes, a gente fica muito brigando com essa força ao contrário, né? Essa força ao contrário da nossa espiritualidade. E a gente fica acreditando muito, fica acreditando, fica alimentando uma força contrária, a gente achando que, às vezes, a gente cresce muito, a gente quer crescer muito do lado da força do contrário, né? E aí é onde a gente vai se machucando. Aí quando você percebe, poxa vida, será que eu achei que eu estava fazendo tudo certo? Acompanhar isso, fazendo eu como professor de yoga e tudo, acompanhando tudo, acompanhando um pouco do nascimento. E aí, como eu falei, o nascimento é uma coisa muito sagrada, né? Dentro de um grande respeito, né? É uma coisa muito sagrada, o nascimento. Então, é a gente entrar dentro da gente e saber como foi
que a gente nasceu, veio nesse mundo para ajudar e se ajudar. Então, quando a gente percebe, não importa a idade que a gente tem para a gente se acordar para o conhecimento verdadeiro que nós aprendemos. Como que nós aprendemos para poder criar ela de novo, renascendo. Então, é, pelo meu pouco conhecimento que eu tenho, pela minha poucas experiências que eu tenho, é essa coisa da gente, se você está morando, se tá morando em São Paulo, foi morar na floresta, assim, um pouco da floresta, é se perceber que a floresta não é como nós. Nós temos um pouco dessa, sentir o que é a floresta, sentir o que é a árvore, mas dentro delas tem um poder, né? E o poder delas é além do nosso, é além do nosso, em todo sentido, né? E para nós viver nela é preciso nós se conhecer para poder conhecer ela como que ela é, para nós aprender com ela os ensinamentos que ela traz para nós. Os ensinamentos que ela traz para cada um dentro de nós, né? Então, quando a gente não se abre, o nosso coração, o que nós tem dentro de nós, a nossa mente, para nós receber esses ensinamentos da Mãe Terra, da Mãe Natureza, aí a gente vai entrando uma força, um tipo de conhecimento, o contrário que a gente acha que é aquilo, mas não é, mas não é. É uma coisa que a gente tem que entrar para dentro da gente de novo, é o renascimento da espiritualidade. Eu falo muito da espiritualidade porque nós temos o nosso espiritual. Cada um tem o nosso espiritual. Por que que eu falo isso? Cada um de nós tem o espiritual. Porque quanto nós temos a nossa espiritualidade, que nós estamos zelando da nossa espiritualidade, nós somos vivos. Então, nós temos muito, 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 muito que aprender. A gente tem muito que aprender. Nós sabendo o que é a nossa espiritualidade, a nossa essência, a nossa sinceridade. Entendeu? Não. Ótimo. E aí, a Chante da Argentina, queria só falar algumas palavras para a senhora, dona Francisquinha. Ela quer falar algumas coisas para a senhora, só um agradecimento, não uma Sim, pergunta em si, ela pediu aqui. Então, Chante, pedi para o Felipe aqui achar a Chante. sim. Boa noite para todos. Muito obrigado, Tiago. Boa noite, madrina. Muito prazer aqui pela sua presença. Eu pedi licença para te saludar, deixar-te todo o meu amor, fazer convite para a senhora, se a vida quiser, se Deus quiser, se reunir pronto. Aqui as portas da casa estão abertas para a senhora e sua família, seus amigos. E se Deus quiser também lá, por que não? Então, só isso. Bom descanso, muito obrigada por todo o seu saber. Eu recebi muito nesta conversa. Obrigado, madrina. Que Deus abençoe, meu amor. Beijinho. Beijinho. Ótimo. E aí tem um pedido para a senhora cantar alguma coisa para nós, para a gente poder ir fechando o encontro, cantar alguma coisa que a senhora queira. Então, eu vou cantar uma música que é uma musiquinha que significa a alegria das crianças. Para todas as crianças que eu trago
na minha mão eu canto, né? Só às vezes quando eu estou muito emocionada, que quando eu trago um nascimento na minha mão, muitas vezes eu estou emocionada, eu não consigo cantar, né? Eu fico cantando só dentro do meu coração mesmo. Eu vou cantar uma música da nossa tradição, que é da nossa cultura. Ouvi, ouvi, nani, ouvi, nani, ouvi, ouvi, nani. Mundo te, mundo te, mundo te, mundo te. Yotun, 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 tereré. Oh my thing, 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 oh my thing. Então, essa música, quando eu estou cantando, eu sinto que ela não vem daqui, ela vem do astral mesmo, trazendo esse ser dessa criança que está chegando aqui nesse mundo, trazendo essa alegria para o pai, para a mãe, pessoa que está ali junto. Obrigado, dona Francisquinha. Gratidão mesmo por tudo, assim, né? A senhora é realmente um ser muito especial e graças a Deus, né? Que eu Graças a pude, Deus. que eu estou podendo conviver um pouco mais com a senhora, graças a esse Deus que a senhora explicou para nós. E aí, o que eu gostaria de dizer, assim, né, pessoal, é que a dona Francisquinha, ela faz atendimentos, né? Ela faz atendimentos aqui de para você trazer as suas questões. Ela é uma curandeira, dona Francisquinha, uma curandeira das nossas raízes. O quanto que é importante a gente, só terminar de falar aqui, filhinho. E o quanto é importante a gente conhecer as nossas raízes para poder alcançar esse amor que a gente tem dentro de nós e movimentar os nossos dons e talentos na sociedade, né? Que é isso que a gente propõe dentro dessa pós-graduação, né? A gente propõe que a gente possa encontrar esse amor dentro de nós e colocar em forma de dons e talentos a favor dessa nova sociedade, a favor desse novo planeta, né? E a dona Francisquinha, ela nos ajuda, né, através dos seus atendimentos, nos ajuda com essa cura de parar de querer receber e falar e perguntar para si próprio: será que eu não tenho nada de bom para dar? Sabe? Será que eu não tenho nada para oferecer? E a dona Francisquinha, então, ela faz esses atendimentos, ela receita os florais, ela receita as medicinas da floresta. Eu mesmo, assim, estou experimentando pessoalmente, estou, assim, vendo muitos avanços aqui no meu processo de cura mesmo, né? Então, eu queria dizer que a dona Francisquinha está com os atendimentos abertos, e nós estamos incentivando também a dona Francisquinha a fazer atendimentos online, né? Porque daí ela pode atender pessoas de diversos lugares, de diversos países, diversos estados, porque é uma oportunidade mesmo, gente, assim, de você estar com ela e de você receber isso que ela tem para oferecer, né? É uma coisa muito profunda mesmo. É lá da nossa raiz mesmo, sabe? Como é importante, porque não tem como a gente fazer esse movimento que a gente tanto propaga sem a gente conhecer de onde a gente veio, sabe? E a dona Francisquinha, ela traz essa energia assim tão pura, tão amorosa, tão gentil, tão materna, sabe? Um feminino tão desenvolvido assim, que é uma grande oportunidade. Então, primeiro eu estou aqui fazendo uma propaganda da senhora mesmo, porque eu sei o quanto é bom e o quanto está fazendo diferença na minha vida, né? E também abrir para quem quiser apoiar o trabalho dela, para quem quiser doar algum dinheiro, né? Ou doar alguma
fazer alguma contribuição para ela, para o povo dela, para a gente poder fortalecer a nossa cultura e seguir em frente com esse conhecimento que é passado, né, de geração para geração, que isso possa sobreviver e não só sobreviver, mas crescer e prosperar, né? Então essa é a nossa intenção. Então, estou aqui dizendo isso porque amanhã nos nossos grupos, nas nossas comunidades, vocês que fazem parte, a gente vai enviar como que você pode, se você tem interesse em agendar um atendimento com a Dona Francisquinha, né? E caso você quiser fazer uma doação, uma contribuição, a gente também vai disponibilizar essa forma, tá? A gente não vai fazer isso aqui hoje porque estamos aqui em outra energia, outra coisa, né? Mas amanhã a gente vai assim enviar nas comunidades para que vocês possam assim entrar em contato, né? Ter essa oportunidade mesmo. Dona Francisquinha é uma abuelita, uma anciã da floresta, uma xamã, né? Ela tem um trabalho muito profundo mesmo. Então, queria aqui deixar esse recado para vocês, agradecer a... Vem aqui para ver a vovó, ela está se despedindo, ó. Uhum. Agradecer a Dona Francisquinha por essa oportunidade, por estar aqui conosco, viu, Dona Francisquinha? Muita gratidão mesmo, muita gratidão. E gratidão a vocês que vieram, porque vocês que vieram, vocês também estão fortalecendo esse movimento, né? Fortalecendo esse nosso renascimento com a floresta, tá? Então é isso. A senhora quer Gratidão dizer a algo? A senhora... todas. Muito feliz de ter eu estar com vocês aqui, compartilhando um pouco dos meus conhecimentos da floresta. Que Deus abençoe a todos vocês. Ótimo, pessoal. Então, encerramos aqui a nossa Masterclass com a nossa querida, amada Dona Francisquinha Vauacuru. E queria dizer também que hoje marca o início da nossa última turma de pós-graduação do ano, né? Estamos iniciando hoje com essa aula. E aí, é um presente que essa turma que está iniciando hoje recebeu aqui. Ok, muito obrigado, viu, a todos. E aí eu vou só sugerir que a gente faça um instante de silêncio para a gente finalizar o encontro hoje. Ok. Obrigado, meus queridos, minhas queridas, amados, amadas. Obrigado, nossa querida Dona Francisquinha. Um beijo para vocês, fiquem bem e a gente vai se falando. Até já, todos.